Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre radiciação de números naturais. Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que, multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que conhecemos. No caso da gente, vamos falar um pouco só de raiz quadrada, certo? Nessa parte aqui temos alguma simbologia de radiciação, que esse símbolo aqui chama-se de radical. O índice é o número que fica aqui, ó, em cima desse radical, nessa perninha aqui. Nesse caso aqui que a gente está vendo, o índice é 2. Sempre que o índice for 2, não precisa colocar o 2 aqui. Quando o índice for um número maior que 2, você coloca o número aqui. Se fosse 3, colocava o 3 aqui. Radicando é o número que fica dentro do símbolo e raiz é o resultado. Então, quando o índice é 2, a gente chama-se de raiz quadrada. Para eu ler aqui, eu digo que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, vamos fazer aqui agora alguns exemplos para a gente treinar. Como a gente viu, aqui eu quero saber a raiz quadrada de 4, né? Você percebe que não tem o índice aqui, porque o índice é 2. Então, quando eu quero saber a raiz quadrada de um número, eu tenho que encontrar um número que elevado ao quadrado dá esse número que está aqui, 4. Então, eu vou fazer aqui um rabisco para vocês verem. Primeiro, eu vou elevar aqui, ó, 1 ao quadrado. Não é igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, né? Então quer dizer que 1 não é a raiz quadrada de 4. Agora 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, né? Então eu encontrei aqui, ó, a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, no caso aqui, vai ser 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4. Ou 2 vezes 2 é igual a 4. Certo? Nesse caso aqui, eu quero saber a raiz quadrada de 1. Ó. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? A gente já viu, né? Ó, 1. Então, quando eu multiplico 1 vezes 1, dá 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Agora a raiz quadrada de 16, não sei, né? Então eu continuo essa multiplicação aqui, ó. Eu vou elevar, ó. Eu elevei o 2, agora eu vou elevar o 3 ao quadrado, ó. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Deu o número que estava lá dentro? Não. Então vou continuar, ó. 4 ao quadrado. Então é a mesma coisa que 4 vezes 4. Que dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Agora eu quero saber a raiz quadrada de 49. Então, eu continuo aqui, ó, 5 ao quadrado. Quando eu tenho um número ao quadrado, não é ele vezes ele mesmo? 5 vezes 5, 25. Então, 5 é raiz quadrada de 49? Não. 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é igual a 36. Não é. Então, vamos lá. Ó, 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é igual a 49. Então, conseguimos. Ó, raiz quadrada de 49 é 7. Então, ou seja, a raiz quadrada, o resultado, é o número que ele vezes ele mesmo tem que dar o radical, né? Ou radicando, né? O número que está aqui dentro. Então, 4 vezes 4 não dá 16, por isso que 4 é a raiz quadrada de 16. 1 vezes 1 não dá 1, por isso que 1 é a raiz quadrada de 1. 2 vezes 2 dá 4, por isso que 2 é a raiz quadrada de 4. E esses números, ó, que eu calculei aqui, ó, por exemplo, começando pelo esse aqui mesmo, ó, o número 1, o número 4, o número 9, o número 16,
o número 25, o número 36, o número 49, e a gente sabe que aqui é infinito, são chamados de números quadrados perfeitos, porque todo número que possui raiz quadrada exata é chamado de números quadrados perfeitos. Isso vocês vão ver depois, só para a gente apontar essa informação. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse exemplo. Eu tenho x ao quadrado é igual a 16. Ou seja, x aqui está representando um número. Qual é o número que eu elevado ao quadrado que dá 16? Quando eu elevo ao quadrado, não é ele vezes ele mesmo? Então, a gente já viu, né, que o número vezes ele mesmo, por exemplo, nesse caso aqui, vai ser 4 vezes 4 é igual a 16. Então, nesse caso aqui, o valor de x aqui é 4, né? Se eu pegar 4 e elevar ao quadrado, dá 16. Do mesmo jeito aqui, x ao quadrado é igual a 25. Quem é x? Então, quem é esse número que eu elevar ao quadrado que dá 25? A gente já sabe que é 5. E aqui eu tenho uma expressão aqui, com raiz quadrada. Calculo um primeiro valor da raiz quadrada, né? Quem é a raiz de 16? 4. Mais a raiz de 4, 2. Menos a raiz de 0, 0. Então, 4 mais 2, 6. 6 menos 0, 6. Certo? Então, esse foi o assunto de raiz quadrada. A gente já sabe que quando eu quero saber a raiz quadrada de um número, é só pegar e encontrar o número que vezes ele mesmo dá o número que está dentro da raiz. Certo? Então, para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima aula.